Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Meus irmãos e irmãs, vamos ouvir o Evangelho do dia de hoje, que é de Mateus capítulo 17, versículos 22 a 27. Quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, ele tem 3 episódios. O primeiro episódio, Jesus anuncia a sua paixão. O anúncio da paixão era justamente para os discípulos terem consciência do caminho que eles estavam seguindo e para onde eles estavam indo. Depois, o segundo episódio é o encontro de Pedro com um cobrador de imposto, que pergunta a Pedro se Jesus não pagava o imposto do templo. E aí Pedro diz que sim. O terceiro episódio, e aqui está o coração do evangelho de hoje, é justamente quando Jesus questiona Pedro se os reis da terra cobram impostos dos filhos ou dos estranhos, e Pedro responde: dos estranhos. Nosso Senhor aqui se toma para si, pega para si o título de Filho de Deus. Por quê? Porque ele, como filho, não precisaria pagar impostos a ninguém, imposto a templo algum, porque ele era o próprio Deus. No entanto, Jesus pensa: esse povo não está pronto. Então, para não escandalizar essa gente, ele manda Pedro pagar o imposto, e aí vem a questão de tirar a moeda da boca do peixe, etc. e tal. Mas tudo isso para dizer que, diante de Deus, nós somos livres. Diante de Deus não temos que pagar absolutamente nada. São Paulo, numa das suas cartas, vai dizer que a conta que nós tínhamos com Deus foi paga no madeiro da cruz. Meus irmãos e irmãs, assumamos a liberdade de filhos e filhas de Deus e vivamos com entusiasmo a nossa fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se a nossa homilia foi edificante para você, não esqueça de deixar o like, comentar e compartilhar. Conheça também o nosso podcast e que Deus lhe abençoe sempre. A palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz